Pergunta que eu acabei de receber. Paty, quando o MyoBrace cai durante o sono, você só diz para o paciente colocar uma fita? Que fita é essa? Então, em primeiro lugar, o MyoBrace cair da boca durante o sono, no período de adaptação, que pode ser desde o primeiro dia até 3 meses de tratamento com MyoBrace, é comum, é normal e até esperado, tá? Por que isso acontece? Porque a gente está tratando de um paciente com disfunções respiratórias e musculares associadas. Quando o paciente tem principalmente a disfunção muscular de deglutição atípica com interposição lingual, durante o sono, logo no início, ele ainda não sabe deglutir a saliva com o aparelho na boca. Então, durante o sono, ele pode deglutir com essa interposição lingual e como o aparelho vai estar bem na frente da língua, a chance dessa língua empurrar o aparelho para fora da boca, porque geralmente esse paciente também não tem selamento labial passivo, a chance é muito grande. Então, em primeiro lugar, cair da boca durante os primeiras semanas, primeiras noites, até 3 meses, tá dentro do período de adaptação. E aí eu não recomendo nada. Depois eu vou falar da fita. E por que a gente precisa persistir para o paciente o uso de 1 a 2 horas acordado? Porque é nesse momento, nessas horas, que ele vai aprender a deglutir a saliva com o aparelho em posição. Ele vai ficar na posição consciente de língua no palato, lábios unidos e respiração nasal. Com esse usando, quanto mais o paciente usa o aparelho acordado, mais ele vai conseguir manter o aparelho na boca à noite, sem que ele, de maneira inconsciente, acabe removendo o aparelho da boca. Pronto. Então, quando o paciente passa de 3 meses e ainda cai da boca, é porque ele não está usando a 1 hora acordado da maneira que deve ser feita todos os dias e não está nem fazendo os exercícios. Quanto mais ele usa acordado, mais rápido ele vai conseguir passar a noite inteira com o aparelho em posição na boca e não vai mais cair da boca. Por que é comum disso acontecer? Primeiro pela interposição lingual, depois pela ausência de selamento labial passivo e depois por alguma dificuldade de respiração nasal. Aí a gente entra na outra parte. Quando o paciente já passou pelos 3 meses de adaptação, já está fazendo os exercícios, ele usa 1 hora acordado e ainda assim à noite ele acaba caindo da boca, e o paciente tem uma boa respiração nasal, aí sim eu recomendo o uso da fita para ajudar a selar os lábios e manter o aparelho na boca durante o sono. Só que para isso precisa ter passado no teste de respiração nasal. Tem um teste que chama RN3. Você pode até filmar esse paciente respirando na sua frente com os lábios juntos. E durante esses 3 minutos, tem várias coisas que a gente observa para entender se ele está respirando de maneira confortável ou desconfortável. No curso eu explico tudo isso com muito mais detalhes. Mas, partindo do princípio que esse paciente tem uma boa respiração nasal confortável, ele passou no teste RN3, ou até mesmo, só o fato de você saber que ele consegue ficar 1 hora com o aparelho na boca, que ele consegue em algumas noites dormir a noite inteira, isso já mostra que ele está conseguindo reverter a respiração para o nariz e durante a noite toda ele tem uma respiração nasal, por mais que os lábios estão desencostados, porque os lábios estão desencostados, mas tem a barreira. Eu tô com o aparelho aqui, ó. Tem a barreira do escudo vestibular do aparelho que impede que esse ar entre pela boca, tá? Então, por mais que os lábios estão desencostados, o ar vai bater aqui, só que vai ser direcionado para o nariz. E aí, quando que eu recomendo o uso da fita?
tem uma boa respiração nasal, aí o uso da fita é a fita microporosa, tá? Que pode ser de qualquer marca. Quanto mais baratinho, melhor, porque quanto mais caro, mais forte é o adesivo. E às vezes esse adesivo pode causar alergia ou muito incômodo na hora de remover, porque a pele do paciente que é respirador bucal é muito sensível. Aí, como usar esse adesivo, essa fita microporosa? Tem várias maneiras de usar. Dentro do método Buteyko, que é do livro, quem me conhece sabe que eu sou louca por esse livro, que é o Adenoides Sem Cirurgia, tem até uma imagem que é de uma avó assistindo televisão junto com a netinha, e tanto a avó quanto a netinha tá segurando os lábios dessa forma. Então, nesse exemplo, o uso da fita microporosa, então a gente pode fazer das duas formas, com o aparelho em posição ou sem posição, mas como a gente quer que o paciente se adapte cada vez melhor ao uso do aparelho, a gente faz com o aparelho em posição e aí vai colocar nessa disposição, de cima para baixo. Tá vendo, ó? Ele é baratinho, é de uma marca que, se eu não me engano, é de uma farmácia. Ah, não, esse aqui é da Kremer. Esse aqui é da Kremer. Quanto mais baratinho, mais fraquinha a fita e não machuca, viu? Saiu sem dificuldade nenhuma da minha pele. Então, no método Buteyko, que é um exercício de respiração que a gente adaptou para o uso do MyoBrace, é utilizar dessa forma. As laterais estão abertas, o paciente consegue respirar um pouquinho por aqui. Então, não deve ser uma preocupação, porque a gente vai recomendar isso para o paciente que tem uma boa capacidade de respiração nasal, tá? Outra forma que eu aprendi também foi colocar ele na diagonal apenas de um lado para o outro. Então, a outra maneira é colocar só assim, tá? Mas essa orientação foi por conta de muitos pais acharem que vai sufocar a criança. Quando, se ele passa a noite inteira com a boquinha fechada, isso não vai sufocar. Os pais que começam a utilizar têm uma melhora muito grande na respiração, na adaptação e na melhora de todo o quadro clínico da criança. E existe também o paciente, eu já usei de tudo quanto todas as maneiras que vocês possam imaginar. Como meu lábio superior sempre foi curto, por eu ter sido respiradora bucal crônica, então inicialmente eu tinha mais dificuldade de usar nessa disposição aqui, porque meus lábios se separavam com facilidade. Então, eu primeiro, em mim mesma, tem fotos no curso minha, eu faço assim, fazia, né? Assim, e depois ainda fazia um capricho usando dessa forma. Então, pra mim, eu usei dessa forma e com isso eu fazia esse uso durante o dia, colocava o timer do celular e colocava ali no mínimo 1 hora. E por muitas e muitas vezes isso me dava um foco tão grande, muitas vezes montando aula, estudando algum livro, algum caso clínico, enfim, aquilo, o fato de ficar o tempo todo respirando apenas pelo nariz, com o aparelho bem posicionado, me dava um conforto tão grande que eu conseguia me focar muito mais no trabalho, na aula, na leitura que eu estava fazendo, nos estudos que eu estava fazendo, que passava o timer de 1 hora e eu continuava com bastante tempo. A Ferrari está perguntando qual foi o meu problema de obstrução nasal. O meu problema, Ferrari, não foi, Liliana, não foi de obstrução nasal, foi uma respiração bucal habitual. Eu não tinha obstrução nasal, eu não tive rinite, sinusite, mas eu tinha uma respiração bucal habitual. Então, para mim, me forçar a respirar pelo nariz não foi tão dificultoso quanto o paciente que vem de um quadro de rinite e sinusite frequente,
tá? Então eu comecei o vídeo colocando esses detalhes que a gente precisa antes de recomendar, porque a forma como eu recebi essa pergunta foi: Paty, quando o MyoBrace cai durante o sono, você coloca, aqui agora saiu a imagem aqui, eu só coloco explicando que não é simples assim, a gente segue todo um protocolo, porque para precisar usar a fita é porque o paciente já passou por todos os primeiro, segundo, terceiro passo e ainda assim não deu certo. Com o recurso da fita microporosa ou micropore, depende como você está familiarizado, tá? Essa fita aqui, que eu recomendo bastante, eu falo que é a que tem 2 dedos de largura, é uma fita mais larga. Mas, quando a gente usa ela ainda... depois eu quero falar de uma paciente. Existe a fita que é a metade dessa largura aqui. Então, vou simular uma fita mais estreita, que tem muitos pacientes que preferiam no começo usar dessa forma, só que ela não é tão eficaz quanto a fita mais larga, onde a gente consegue, tanto na horizontal quanto na vertical, uma extensão maior de lábio. Uma coisa que eu queria contar, teve uma mãe de uma paciente muito querida, a paciente era muito novinha, na época ela devia ter uns 4 aninhos só. Essa mãe topou, tudo que eu falava ela topava, e ela falou assim: ok, eu vou colocar essa fita e na próxima eu te conto como foi. Ela tinha meu celular particular, eu falei: qualquer coisa pode me ligar se tiver alguma dúvida. Então, qual foi a sacada dela? Eu achei o máximo, que foi um instinto muito materno e serviu para mim profissionalmente. Então, ela colocava na Giovana assim, e aqui embaixo ela dava uma torcidinha e deixava desse jeito assim. E falava pra menina: Gigi, ó, hoje você vai dormir com isso aqui na boquinha, mas qualquer coisa, se você precisar, você pode pegar aqui o nozinho, puxar pra cima, que a fita vai descolar da sua boca. Se precisar me chamar, ir no banheiro, beber água, qualquer coisa. A menina nunca tirou a fita. Eu acho que só o fato dela saber que era algo fácil de remover, aquilo deixou a criança tranquila. Hoje a Giovana tá enorme, foi um dos casos mais lindos que eu já tive, porque ela tinha uma retrusão mandibular, acho que a pior de todas das minhas crianças, e ela tá com um crescimento perfeito maxilomandibular, por conta dessa colaboração dessa mãe. Eu sempre falo muito bem dos pais, sabe? Porque é a chave essencial para o sucesso do nosso tratamento, são os pais. Então, era essa resposta que eu queria deixar bem claro, porque é dúvida de muitos colegas, faz parte de várias técnicas, várias pessoas falam sobre o uso da fita microporosa. Infelizmente, a internet divulga coisas de maneira errada, tem até, por divulgarem isso de maneira errada, tem pessoas que falam sobre o uso da fita microporosa com deboche, mas é porque infelizmente não conhecem, por isso que debocham. Mas é o que eu tenho para passar para vocês em relação às dicas e o quanto essa técnica é importante. Reverter a respiração para o nariz é mais importante do que muitos pacientes e profissionais imaginam. Então, fica essa pergunta de hoje com a resposta. Vou encaminhar para a nossa colega que mandou essa dúvida. Qualquer dúvida a respeito desse assunto ou de outro assunto, coloca aqui abaixo do vídeo que eu faço um outro vídeo. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo.